Olá, gente, tudo bem? Saudações para vocês. Vamos falar hoje de direitos políticos, artigo 14, título 2 da Constituição. É um assunto super importante e antes da gente entrar no artigo 14, vamos lembrar. O artigo 1º da Constituição, lá os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. O que guarda intrínseca relação com o assunto que nós vamos estudar agora? Primeiro, cidadania, importantíssimo, porque afinal, cidadania é aquela prerrogativa que possui o cidadão, a pessoa brasileira, né, de exercer os seus direitos próprios da cidadania, o direito de votar e ser votado. Além disso, nós temos que lembrar também que o nosso sistema ele presume um pluripartidarismo, tá? Em que pese benesses ou malefícios desse sistema é o nosso sistema. Que mais? Vamos começar lá no artigo 14 da Constituição. Olha aí. Lembrem que ele está no título 2. Importante, interpretação sistemática. Nós estamos no título 2 da Constituição. Nós estamos falando em direitos e garantias fundamentais. Então os direitos políticos, eles são direitos e garantias fundamentais. E o que fala o artigo 14? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Guarda comigo aqui. O que é democracia? Vivemos em um Estado democrático de direito. Democracia é voto direto, secreto, universal e periódico. E a periodicidade, ela garante a alternância de poder. Lembra disso que vai ser bom lá pra frente. Então, o que é o sufrágio popular? O poder vem do povo, né? E o povo exerce a sua soberania popular através do voto. E o voto, ele além das eleições periódicas, né? Aos cargos que nós temos aí a cada 2 anos, nós temos também o plebiscito, que é uma consulta prévia antes de fazer alguma alteração, tá? Através do instrumento normativo, consulta-se a população interessada. Plebiscito, consulta prévia. Referendo, consulta posterior à população interessada. Tá? Plebiscito nós já tivemos no Brasil, o da emenda constitucional de revisão. Referendo, nós já tivemos no Brasil o referendo do Estatuto do Desarmamento. Primeiro teve o Estatuto do Desarmamento, depois teve o referendo. E a iniciativa popular? Iniciativa popular é a possibilidade que o cidadão tem de propor uma lei, né? Que é prerrogativa, é função típica do legislativo. Agora, para propor um projeto de lei, o cidadão ele tem que respeitar algumas características, tá? Ele tem que ser subscrito o projeto por 1% do eleitorado nacional e dividido em 5 estados, 0,3%. Então guarda, plebiscito prévia, referendo posterior, iniciativa popular, exercício da soberania popular através da propositura de projeto de lei. Para que isso seja aceito, para que seja suficiente, é necessária a subscrição de 1% do eleitorado nacional, dividido esse 1% em 5 estados, e em cada um desses estados não pode ter menos que 0,3 décimos da população interessada, tá bom? Agora vamos lá para frente. O alistamento eleitoral e o voto são fácil. É obrigatório para quem está entre 18 e 70. O resto é facultativo, tá, gente? De 16 a 18 é facultativo, maior de 70 é facultativo e analfabeto é facultativo. Isso é muito fácil, gente, tá? Não podem alistar-se como os eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Óbvio, se é estrangeiro, ele não pode, ele não tem exercício da cidadania, ele não tem direito político, né? Só tem direito político quem é brasileiro nato ou naturalizado. Agora, as condições de elegibilidade estão lá no parágrafo 3º. As condições de elegibilidade, vamos lembrar aqui rapidinho, uma palavrinha muito rápida,
né? Que lembra um remédio, Naplealidomifilide. O que é isso, gente? São as condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e as idades mínimas. Mas como isso não tem segredo, não vamos perder muito tempo não. Pensa o seguinte, o que você poderia ter na cabeça aqui é nacionalidade brasileira nata ou naturalizada. Seja brasileiro nato ou naturalizado, ele tem direitos políticos. Agora, o brasileiro nato pode pertencer ou exercer alguns cargos contrários senso aos naturalizados. Quais cargos? Aqueles que estão na linha sucessória do presidente da República, carreira diplomática, ministro da Defesa, tá bom? Vocês vão, olha só, lembra disso daí para você não esquecer mais. Então, ó, Naplealidomifilide nada mais é do que uma forma de você lembrar as condições de elegibilidade. As idades mínimas, eu lembro muito assim, ó, 35, eu já passei, já tô na idade, então, de elegibilidade, para presidente e senador. Presidente, vice-senador. Governador, 30 anos. 21, juiz de paz, prefeito e deputados. E 18, vereador. Isso é muito fácil, né, gente? Agora, olha, são inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos aqueles que não podem se alistar. E os analfabetos. Tá? Lembra do Tiririca? O Tiririca ele foi eleito e quando ele foi eleito questionaram se ele era alfabetizado. Ele teve que ir lá provar que ele era alfabetizado. Então são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, governador, prefeito e quem houver sucedido ou substituído nos cursos do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Você lê isso daí e fala... Ah, fácil, tranquilo. Só que olha só, gente. Rapidinho. Só que olha só. Vamos entender que a reeleição é fácil, sim. Nós podemos ter uma única reeleição. Só que eu quero que você lembre da seguinte regra, tá? Se por acaso exerceu o cargo titular, não pode assumir o cargo de vice. Olha só. Se o vice não substituir o titular nos últimos 6 meses do mandato e nem sucedê-lo, poderá concorrer ao cargo de titular, embora não lhe seja dado concorrer ao mesmo cargo de vice, podendo, nesse caso, candidatar-se à reeleição. Assim, nós dizemos o quê, gente? Que pode cumprir 2 mandatos como vice e 2 como titular, entenderam? 2 como vice e 2 como titular. Porque o que implica na inelegibilidade é o quê? Assumir o cargo titular. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governador e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Tá? É a chamada descompatibilização. O vice que passou a ser chefe do executivo, em qualquer esfera, ele somente disputa a reeleição se pleiteia o cargo de titular que ocupa por sucessão. O STF já definiu que esse parágrafo 6º, ele não foi alterado pela emenda 16 de 97, tá? É dizer o quê? Se o vice que se tornou titular deseja ser eleito para o cargo de vice, ele deverá renunciar ao mandato de titular que ocupa até 6 meses antes do pleito, para se afastar da inelegibilidade. É a descompatibilização. O que é isso? Quando quiser, né, por acaso, concorrer a outros cargos, o presidente, o governador e os prefeitos, se por algum motivo quiser, ficou bom, né? Ele deve se descompatibilizar. Até 6 meses antes do pleito, ele deve pedir a renúncia a esse cargo. Então, olha, gente, vamos guardar. Cumprido o segundo mandato, guarda a regra. Cumprido o segundo mandato, o titular não poderá candidatar-se novamente nem ao cargo de titular, nem o de vice. Então, se o titular ele já cumpriu o segundo mandato, ele não pode se candidatar nem para o cargo de titular, nem para o cargo de vice. Agora,
O vice-prefeito reeleito, ele pode disputar o cargo de prefeito? Pode, tá? Aí pode, tá bom? Vamos olhar então uma jurisprudência do TSE. Consulta a possibilidade de vice-prefeito reeleito, candidatura a prefeito, eleições subsequentes. O vice-prefeito reeleito, que tenha substituído o titular em ambos os mandatos, poderá se candidatar ao cargo de prefeito na eleição subsequente, desde que as substituições não tenham ocorrido nos 6 meses anteriores ao pleito. Lembra que eu falei lá no comecinho da alternância de poder? É isso que eles estão querendo proteger aqui, tá, gente? Então, olha, nem o titular e nem o vice podem concorrer aos mesmos cargos pela terceira vez consecutiva. Olha que regra simples. Nem o titular e nem o vice poderão concorrer aos mesmos cargos pela terceira vez consecutiva. Tá bom? Parágrafo 7º. São inelegíveis no território da jurisdição o cônjuge, parentes, consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, governador, prefeito ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. São as inelegibilidades, tá? Mais um caso de inelegibilidade. Não tendo o vice-prefeito reeleito, substituído o titular nos 6 meses que antecederam a eleição, o seu cônjuge, parente, consanguíneos e afins são elegíveis ao cargo de chefe do executivo municipal. Agora, se a gente parar para pensar então, essa inelegibilidade reflexa, ela implica na proteção da alternância de poder para que não se coloque um terceiro inelegível que tem uma relação muito forte com aquele titular. De novo, alternância de poder, né? Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se ele conta com menos de 10 anos de serviço, ele deve ser afastado das atividades. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele é agregado à autoridade superior. E se eleito, passa automaticamente para a inatividade. Tá? Nesses tempos que nós estamos passando no Brasil, é importante você saber disso daqui, tá? Pode ser cobrado. Parágrafo 9º, estamos terminando. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Nós temos outras leis que protegem aí a probidade administrativa, a moralidade administrativa. Então, isso, a lei de ficha limpa, né? Então, nós temos leis que protegem a moralidade administrativa na esfera infraconstitucional. Parágrafo 10º. O mandato eletivo, ele pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Gente, olha que tranquilo. Ação de impugnação do mandato eletivo. Como que acontece então a ação de impugnação do mandato eletivo? No prazo de 15 dias contados da diplomação. Ela deve ser instruída com as provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. E mais, a ação de impugnação de mandato, ela tramita em segredo de justiça. E vai responder o autor se temerária má-fé. Tá bom? Esse é o artigo 14 da Constituição. Até a próxima. Curte o vídeo e compartilha. Tá bom? Até mais, gente.